Muito bem, eu quero estar aqui transmitindo para vocês uma palavra que tem falado ao meu coração durante esses dias. E hoje eu não vou dizer que eu vou propriamente pregar. Eu quero convidar você para estar meditando comigo sobre um assunto que eu sei que tem perturbado, que tem angustiado, que tem provocado talvez alguns medos, algumas incertezas no coração de alguns pais. Desde domingo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração sobre a questão de nós sermos pais de filhos adultos. Às vezes nós criamos os nossos filhos, às vezes não, nós criamos os nossos filhos, trazendo eles à igreja todos os dias, orando com eles em casa, ensinando a palavra de Deus para ele, orando, tendo cuidado de ser exemplo na vida, no agir, no falar, em tudo que fazemos, tentando impregnar em nossos filhos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, com valores eternos, com princípios eternos. Procuramos formar valores cristãos no coração deles, para podermos entregar para a sociedade e para Deus um homem digno que honre o nome de Deus nesta terra, um homem e uma mulher. Mas às vezes o tempo passa e nos deparamos com filhos adultos. E aí chegam os problemas. Começamos a perceber que aquilo que plantamos, que semeamos, que ensinamos na vida dos nossos filhos, nem sempre é o que em algum momento nós começamos a ver florir, florescer, frutificar. E questionamos: onde estão as promessas de Deus? Fiz aquilo que a palavra de Deus me ordenava fazer. Por que então agora estou vendo coisas diferentes na vida dos meus filhos, se eu os ensinei de acordo com a palavra de Deus? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Eu escrevi as ideias que eu queria passar para vocês aqui nesta manhã, de acordo com o que elas foram vindo na minha mente. Eu espero ser clara, ser transparente nessa reflexão que eu quero levar você a refletir comigo aqui. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, onde nós vamos encontrar algumas parábolas de Jesus. Jesus estava conversando com a multidão, tinha alguns publicanos, pecadores. No meio deles tinha alguns dos principais dos fariseus, dos saduceus. Eles estavam ali observando o ensino de Jesus e murmurando sobre o ensino de Jesus. Aí Jesus começa a citar algumas parábolas para ensinar para eles alguma coisa. E eu quero meditar com vocês aqui na parábola do filho pródigo, para tirar algumas lições, algumas reflexões sobre isso. Talvez você hoje é um pai que tem perguntado para o Senhor: aonde eu errei? Às vezes você é um pastor, um líder religioso, às vezes você é um homem, uma mulher muito dedicada ao trabalho de Deus, muito fiel à palavra do Senhor, e não criou seus filhos de acordo com a vontade de Deus, e de repente está deparando com situações que não foi o que você plantou na vida do seu filho. E você começa a perguntar: onde foi que eu errei? Onde eu errei? Por que está acontecendo o que está acontecendo aqui? Onde estão as promessas de Deus? Então hoje eu quero meditar com você que é pai, que é mãe, você que com certeza, assim como eu, como muitas de pessoas que estão nos ouvindo, ao ver seus filhos adultos tomando decisões, fazendo escolhas tão adversas, tão contrárias a tudo aquilo que você ensinou para eles dentro de casa, tudo aquilo que você ensinou e vivenciou com eles ao longo da vida. Talvez você, como eu, como muitos pais, foi rigoroso, muito legalista naquilo que ensinou, muito firme.
em ensinar valores, em ensinar princípios éticos, ensinamentos bíblicos para seus filhos. Talvez você, como muitos pais, também tenha orado muito por seus filhos, tanto orado por eles como com eles, tenha levado eles sempre à igreja. Talvez você tenha ensinado a eles o valor da Bíblia, o valor da palavra de Deus, a fidelidade de Deus, tenha ensinado eles a amar a Deus, amar ao próximo, tenha ensinado a ser um bom cristão, um bom filho, ensinado a ter gratidão, ter respeito, ter generosidade, a compartilhar, ensinado o trabalho, dado bons estudos. Talvez você tenha ensinado ele, preparado seu filho para ser um bom cidadão da terra e do céu, para ter o caráter de Cristo. E agora você olha para o resultado de tudo isso, olha para o que você está vendo e pergunta: onde eu errei? Às vezes até apelamos para as promessas bíblicas. Quando nós estudamos, por exemplo, aquele versículo: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, não desviará dele. Quantas vezes nós apelamos para esses versículos, para essas promessas bíblicas, e perguntamos a Deus por quê? Se fizemos isso na expectativa de ter filhos obedientes e felizes. Às vezes nós apelamos e dizemos: Senhor, eu ensinei a Tua palavra. Senhor, eu orei com ele, eu jejuei, eu fiz tudo com ele. Mas você olha e diz: não é isso que eu estou colhendo, que foi o que eu plantei. Não foi isso que eu ensinei. Eu estou colhendo o que não plantei. Certa vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, e nós falando sobre a criação de filhos, sobre a dificuldade dos filhos na adolescência, quando começa a juventude. E aquele pai, pastor, inconformado com a situação do filho dele, nós estávamos conversando porque havíamos participado de um ensino sobre a lei da semeadura. E aquele pai olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: eu não creio na lei da semeadura, eu não acredito mais nela, porque o que eu estou colhendo não é o que eu plantei na vida dos meus filhos. Eu preparei meus filhos, não foi para o destino que eles estão tendo. Eu não acredito nisso. Ele estava inconformado com a situação. E eu comecei a meditar sobre aquilo. E percebi que é fácil ser pai de bebês. É fácil ser pais de crianças. É fácil até mesmo ser pais de adolescentes, por mais difícil que seja a fase da adolescência. Se nós olharmos, nós vamos ver que nessas fases nós temos autoridade sobre nossos filhos. Nós dizemos e eles obedecem, mesmo que seja com uma certa resistência. Somos obedecidos. Ainda temos o controle da situação nas nossas mãos. Além disso, se nós observarmos nas redes sociais, na internet, nas livrarias, nós temos milhares de livros, de conselhos, de orientações, de lives, de seminários, de ensinamentos em como ser pais, em como educar filhos, em como criar filhos, mas todos eles dizem respeito aos nossos filhos bebês, crianças e adolescentes. De repente, os nossos filhos se tornam homens e mulheres adultas e nós não sabemos como fazer. Começamos a enfrentar confrontos com eles, a sermos confrontados na obediência, na nossa autoridade, em tudo aquilo que ensinamos a eles, e parece que o nosso mundo quer desmoronar. Nossos filhos crescem, tornam adultos, e aí eles começam a fazer as suas próprias escolhas. E nem sempre é o que esperávamos, é o que desejávamos que eles escolhessem. E nos deparamos diante de uma situação de braços e mãos amarradas. Não temos mais.
essa autoridade, eles são adultos, donos de sua vida. E agora, a palavra que eu quero trazer para vocês meditar é esta. E agora, como eu devo agir? Onde eu devo buscar ajuda? A Bíblia tem ajuda para mim neste sentido. Tem alguma passagem bíblica para que eu possa me espelhar nela, me assegurar nela e ter alguma esperança? Longe de mim aqui nesta manhã querer ter respostas prontas, mas eu quero convidar você a vir comigo e refletir um pouco na palavra de Deus. Como eu disse para vocês, certo dia Jesus estava ensinando a multidão, aos publicanos, aos pecadores, e os principais dos fariseus e escribas começaram a murmurar do que ele estava ensinando, das pessoas que estavam na companhia dele. Escribas e fariseus, muito legalistas, olhavam para aquilo e maneavam a cabeça, aquilo parecia que não estava certo. Eles questionavam por que Jesus recebia e comia com os pecadores. Então Jesus lhes propõe algumas parábolas, entre elas a do pai e seus 2 filhos adultos. Mas aqui, nesta parábola, Jesus não fala de qualquer pai. Ele fala de um pai de excelência, de um pai perfeito. Ele fala de um pai bondoso, amoroso, compreensivo, um pai generoso, um pai presente, temente a Deus. Enfim, um pai de excelência, um pai que na palavra de Deus é uma figura do próprio Deus como pai. E é exatamente aqui que eu quero tirar algumas reflexões para nós. Para você, pai, que vive se indagando, onde foi que eu errei? Aqui nós temos um pai perfeito, um pai de excelência, um pai que não errou. E isso me alegra muito a alma. Jesus deixou registrado para nós o exemplo de um pai que não errou. E esse pai tinha 2 filhos, e aqui não são crianças, são adultos. 2 filhos adultos. Foram criados e educados com a excelência por esse pai, numa casa farta, onde eles tinham tudo o que necessitavam. Se sentarmos com aquele pai, quando seus 2 filhos eram crianças, e perguntar sobre quando seus 2 filhos eram crianças, adolescentes, até no começo da juventude, com certeza aquele pai iria nos dizer como agiu, iria nos ensinar a receita e dizer que o resultado estava sendo maravilhoso, que os seus filhos eram obedientes, temente a Deus, estavam em casa com ele, filhos dignos, honestos, trabalhadores. Mas de repente, e é o de repente que nos assusta, de repente os filhos deste pai ficou adulto. De repente passou essa fase, de repente começou a aparecer sinais de perigo, sinais que ele dizia algo que podia sair dos trilhos na vida do filho. De repente esse pai começou a perceber que algo não estava de acordo com o planejado, com o idealizado por ele. De repente esse pai começou a perceber que havia algumas coisas nascidas, onde ele só tinha plantado coisas boas, e estava começando a nascer algo que não era bom. Quando deparamos com o que não é bom na vida dos nossos filhos, e esse pai de excelência, que fez tudo tão certinho, agora os filhos estão adultos, e as decepções, as frustrações, aí começa a surgir o joio no meio do trigo, da formação daquelas crianças, daqueles homens. E agora, o que fazer quando nossos filhos tomam suas próprias decisões? Quando eles fazem as suas próprias escolhas? Eu e você como pai, e assim como o pai do filho pródigo, com certeza nós aconselhamos, advertimos, com certeza nós dobramos os nossos joelhos e começamos a orar por eles,
Jejuamos para que Deus quebrante o coração deles. Mas eles são adultos. Ele não ouve nossos conselhos. Ele não ouve mais o pai, os filhos do pai, os filhos do pai, do filho pródigo, não ouviu o pai. Esqueceu de tudo que o pai tinha ensinado. E agora, se nós olharmos aqui no versículo 12, do capítulo 15, nós vamos ver o seguinte dizer: e o mais moço, nem não foi o mais velho, foi o mais moço. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me uma parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu com eles a sua fazenda. O filho, de repente, chega para o pai, decidido. Era um filho mais novo, mas era também mais decidido do que o mais velho. Era mais comunicativo, era mais audacioso. Ele chega para o pai e faz uma revelação assustadora. Eu me lembro tanto que todas as vezes que meu filho falava: mãe, eu tenho uma coisa para te dizer, as minhas pernas tremiam. Eu pensava: ai meu Deus, o que vem agora? Ai meu Deus, o que esse menino quer? Porque a gente sempre tem medo daquilo que é desconhecido. Esse pai, ele teve que encarar uma revelação assustadora. Aquele filho chega para ele e diz: eu quero ir embora. Eu quero sair de casa, eu não quero mais ficar. Tem aquele dia que o nosso filho fica adulto e diz para nós: eu não quero mais. Eu não quero mais os seus conselhos. Eu não quero mais te ouvir, eu não quero mais te obedecer, eu não quero mais te seguir, eu não quero mais o seu Deus, eu não quero mais a sua religião, eu não quero mais os seus princípios, os seus valores. O filho chega e diz: eu não quero mais. Ele diz: eu quero o que você não quer me dar, eu quero o mundo, eu quero sair para fora. Tem que sair para fora, né, gente? É um pleonasmo vicioso. Eu quero ir embora. Ele não quer mais ficar, ele não quer viver mais sob a tutela do pai. E isso nos assusta, isso nos amedronta. Quando nos deparamos com essa situação, queremos achar que erramos, que fracassamos e ficamos com sentimento de culpa. A minha palavra hoje é para te levar a uma libertação. Você não é culpado. Se você tem consciência do que fez, você não pode carregar a culpa. A Bíblia, ele se acha cheio de direitos. Além daquele filho dizer: não quero mais, ele ainda achava que tinha direitos. Ele chega para o pai e diz: eu quero a minha parte. Na herança, a herança se tem depois que pai morre. Aquele menino é tão atrevido que ele acha que tem herança com o pai vivo. A atitude do filho é assustadora, mas aquele pai nos ensina uma lição. Ele ouve o filho, e a Bíblia diz que ele reparte, ele vende e reparte. Só que tem uma coisa: ele é justo. O que ele dá para um, ele dá para o outro. Ele deu para o que foi embora e deu para o que ficou em casa. É um pai justo. É um pai de justiça, é um pai de equidade, é um pai de valores e de princípios. Até nesta hora esse pai ensina. Aí a Bíblia vai nos dizer no versículo 13, que esse filho juntou tudo. Ele queria mesmo sair da casa do pai, ele não queria deixar rastros, ele não queria deixar fio de esperança, ele não queria deixar para trás expectativa. Na mente dele, ele iria embora para nunca mais voltar. A Bíblia vai nos dizer no versículo 13 do capítulo 15, que ele juntou tudo e foi para longe, partiu para longe. A Bíblia não registra aquele pai pedindo que ele fique, aquele pai brigando, aquele pai questionando. A Bíblia diz que o pai repartiu e deu, e ele juntou tudo e foi para longe. E vai continuar nos dizendo o mesmo versículo, que ele desperdiçou tudo.
Ele não estava preparado para ir para longe. O pai não o educou para ir para o mundo. O pai o educou para ficar na casa do pai. O pai o educou para estar ao lado do pai. Ele quis ir para fora, ele desperdiçou tudo. Viveu dissolutamente, viveu fora das regras. E agora aquele pai, todo o projeto de vida, todas as expectativas que ele tinha com o filho desmorona. Aquele pai com certeza sente culpa. Aquele pai com certeza se sente ultrajado, rejeitado, ferido por as atitudes daquele filho. Com certeza no coração dele, assim como no seu, bateu angústia, bateu desalento, bateu frustração. O coração daquele pai ficou despedaçado. Ele tivera tanta expectativa, tanta fé, tanta esperança. Ele educou no caminho, na expectativa de que quando fosse velho não desviaria. Mas ele foi embora, foi para longe, desperdiçou tudo. Ele deu tudo que tinha. Mas aqui nós vamos olhar que este pai, em momento algum ele protesta contra Deus. Em momento algum ele culpa Deus. Em momento algum ele questiona Deus. Em momento algum ele se culpa. Qual a receita desse pai? É isso que eu quero para mim e para você. Qual a receita desse pai? Lá no versículo 12, como eu já disse, nós vamos ver que primeiro, aquele pai deu tudo o que tinha que dar. Até o que não tinha que dar, que era herança, ele deu. Foi um pai que tinha consciência tranquila de ter dado tudo o que tinha para aquele filho. Ele dá para aquele filho tudo o que era possível. E aí, então ele vivia com essa expectativa. Eu sei o que eu plantei. Eu sei o que eu dei. Eu sei a memória que eu formei no coração desse filho. Eu sei como era dentro do nosso lar. Ele decidiu ir embora, ele escolheu ir embora, ele escolheu caminhos adversos. Mas eu sei o que eu plantei na vida dele. Eu creio na lei da semeadura, sim. Eu creio nas promessas de Deus para a vida dos meus filhos, sim. Era assim que esse pai pensava. Quando nós olhamos no versículo 20, vai dizer que este pai, um belo dia na porta da casa dele, ele olha para a estrada e percebe um vulto que vem no caminho. Ele era um pai que esperava. Ele sabia o que tinha plantado, ele sabia o que tinha feito, ele sabia das orações, dos ensinos, do exemplo, ele sabia de toda a adolescência, a infância, a adolescência e a juventude desse menino. Ele sabia daquilo que havia sido inculcado na mente dele. Ele esperou confiado no que era, no que tinha para dar, nas memórias formadas no coração do filho. Se nós lermos a parábola, esse pai não vai atrás do filho, ele dá tempo. Ele dá tempo para aquilo que ele plantou nascer. Ele sabia que ia nascer. Ele não foi atrás, ele não brigou, não murmurou. Ele esperou. Mas se nós lermos aqui no versículo, a partir do versículo 20 até o versículo 24, nós vamos ver que esse pai fez mais do que esperar. Ele preparou para o retorno. Ele se preparou para a volta. Ele se preparou para o encontro. No versículo 22, nós vamos ver que esse filho volta. E que o pai corre atrás dele. O pai não foi buscá-lo lá onde ele estava, mas o pai esperou ele vir. Saiba, irmão e irmã que está me ouvindo, nossos filhos pertence ao Senhor Jesus. Temos que ter fé e confiança naquilo que ensinamos. Eles se tornam adultos, a situação sai do nosso controle, mas não sai do controle de Deus. Deus continua no controle da vida dos nossos filhos. Ele é Senhor para trazer de volta.
E nós precisamos de estar preparados para recebê-los de volta. Aqui, se nós lermos a partir do versículo 22, nós vamos ver que aquele pai, ele esperou o filho de volta. Ele abraça o filho dizendo que eu recebo você, eu acolho você, você é meu, você foi para longe de mim, mas eu nunca estive longe de você. Aquele pai, ele havia se preparado para dar identidade para aquele filho. Ele manda buscar roupas novas, sapatos novos, pôr anel no dedo. Aquele menino precisava de identidade de filho. Errou sim, gastou tudo que tinha sim, causou lágrimas nos pais sim, mas ele é filho e ele precisa dessa identidade de filho. O pai o acolheu como filho, o abraçou como filho, o pai festejou. O pai não preocupou com aquilo que havia perdido, preocupou com o que foi reencontrado. E quis dar identidade. E o pai do filho pródigo nos ensina isso. Filhos adultos às vezes nos decepciona, mas Deus não perde o controle da vida deles. Deus tem o controle para trazê-los de volta. E cabe a mim e a você, como pai e mãe, acolher e dar identidade de volta. Deus é fiel. Precisamos estar preparados para festejar. Não preparamos para as decepções, mas precisamos preparar para o festejo. Vai ter festa de novo em nossas casas. Vai ter festa de novo em nossas famílias. Nossos filhos são do Senhor Jesus. Eles vão voltar. As memórias, o filho pródigo dizia, lá na casa do meu pai tem. Lá na casa do meu pai tem. Meu pai trata os empregados dele assim, eu vou lá como empregado. Não, vem como filho, nós vamos receber vocês como filho. Queremos dar identidade de filho, porque é assim que Deus nos recebe, é assim que Ele nos acolhe. Que Deus possa estar confortando, consolando coração de pais e de mães com esta palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.